Hora do quadro Seus Direitos. Hoje a gente vai mostrar um caso que acontece com muita gente. Compra um imóvel, muitas vezes na planta, mas recebe cheio de defeitos. O que fazer? Saiba que você pode acompanhar passo a passo como está o trabalho da construtora para evitar problemas futuros. 24 anos se passaram, mas o Carlos se lembra como se fosse ontem, quando ele e os moradores destes dois prédios no setor Bela Vista compraram apartamentos ainda na planta. Mas começava ali o início de um longo pesadelo. A construtora faliu, os donos sumiram e a conta ficou para os compradores, que tiveram de terminar a obra. Nós estamos pelejando ainda para resolver problemas que foi herança do Plano Collor. A imobiliária também que faliu, construímos aqui, cada um com esforço dos moradores. Fizemos uma comissão, viramos empreiteiro, viramos construtores, viramos encarregados de obras, passamos 10 anos construindo isso daqui. Quem vê os prédios prontos assim nem imagina que o pesadelo ainda não acabou. Ficaram muitas pendências judiciais, inclusive de compradores que não ajudaram na construção e depois reivindicaram o direito ao imóvel. Um cidadão que compra um apartamento tem que receber esse apartamento. Um cidadão que compra um apartamento dentro de uma regra econômica, a regra econômica tem que ser respeitada. Mesmo após a experiência traumática, ainda é possível encontrar muita gente que sonha com imóvel próprio e acaba com dor de cabeça. Algumas construtoras alegam problemas com órgãos públicos, como por exemplo a expedição do habite-se por parte da prefeitura ou até mesmo impasses climáticos. Prevendo esse tipo de situação, outras acabam colocando o prazo mais esticado, como esta aqui, por exemplo, que está entregando os apartamentos com 8 meses de antecedência. Este engenheiro, um dos responsáveis pela obra, conta que para não deixar o cliente na mão, é preciso muito planejamento. O preço nosso é muito competitivo. Isso exige muito do construtor. Então a saúde de um empreendimento ele depende sobretudo que o construtor e o incorporador tenham uma gestão muito sadia desde a concepção do empreendimento. Ainda segundo ele, o comprador do imóvel deve ficar atento a 2 dicas importantes para evitar calote. A primeira é verificar o histórico da construtora e, se possível, acompanhe as obras. Estar presente, verificar se a obra está andando dentro do cronograma. As construtoras idôneas, elas disponibilizam esse cronograma para o cliente, elas disponibilizam todas as informações e dão todas as aberturas. Para falar sobre o que fazer neste caso tão complicado, eu converso agora com o Gustavo de Freitas, que é um advogado especialista em direito do consumidor. Oi, Gustavo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Lira. Gustavo. Boa tarde a todos que nos ouvem. Gustavo, o que fazer nesse caso? A gente está falando especificamente em obras na planta ali, começando, né? O que o consumidor deve fazer primeiro? Sim, o consumidor deve se cercar de todos os cuidados, analisar os contratos que vão ser assinados para que não haja surpresa e, como disse a reportagem, acompanhar toda a evolução desse empreendimento. Como ele não tem nada ainda, né? Geralmente está na planta, está ali no papel ainda, é muito complicado esse negócio. Mas quando começa a construção, é bom estar ali do lado. Sim, ele deve se cercar dos cuidados, ler atentamente os contratos e estar sempre atento para as variações possíveis do mercado, para não deixar que, se ocorrente algum dano, esse dano se prolongue, para que ele busque os seus direitos imediatamente. Quando ele recebe a obra, se tem algum problema? Quando ele recebe a obra, se tem algum problema, ele pode tentar amigavelmente com a construtora a solução desse problema. Acaso não haja a solução, ele pode buscar os órgãos de defesa do consumidor e também propor uma ação, uma medida judicial. Hoje, na experiência, né, que o senhor tem, como é que está isso? Bom, está tendo muito problema? Tem tido vários questionamentos quanto à questão da entrega dos imóveis com prazo superior ao contratado. Nessas situações, o que a gente vê é que os tribunais de justiça têm dado aí o reconhecimento ao consumidor. Ele questionando esse atraso, ele tem saído vitorioso nas ações e é isso que precisa para ter aí
para ter aí uma questão melhor para os direitos dele. Para conseguir resolver essa situação, porque afinal de contas a pessoa comprou e ela quer receber de acordo com o que foi combinado, né? Essa é 6 meses, né, para a construtora terminar a obra e fazer a entrega. Isso é legal? Não. Muitas pedem isso, né? Sim, essa é uma cláusula que ela acontece e ela vem geralmente em todos os contratos de compra e venda. Mas ela é uma cláusula que não se sustenta porque ela beneficia só a construtora. Então, em ocorrendo o atraso numa situação normal, questionada a cláusula, o judiciário tende a anulá-la. Então, procurar os direitos, com certeza, é o melhor caminho. Sim. Melhor caminho. Ok, Gustavo, muito obrigada por participar aqui do TJ Goiás. Obrigado você. Eu conversei agora com o Gustavo de Freitas, ele que é advogado especialista em direito do consumidor.